Olá, queridos, tudo bem? Queria te convidar a separar um minutinho no seu dia, um tempinho no seu dia, para meditar na palavra do Senhor. Temos a rica oportunidade de podermos, diante dele, ter o nosso culto pessoal, particular, e assim nos colocarmos diante da sua palavra. Nosso texto hoje está em Lucas, capítulo 9, do versículo 37 até o versículo de número 45. Lucas 9, do 37 até o 45. Faça a leitura aí na sua casa e vamos meditar brevemente sobre o que diz essa passagem. Jesus tinha acabado de passar pela transfiguração, ele tinha subido ao monte com Pedro, Tiago e João. E ali acontece todas aquelas maravilhas que tinham acontecido nos versículos anteriores. Ele é transfigurado, seu rosto brilha, Moisés e Elias aparecem diante dele, uma voz do céu diz: ele é meu filho amado, meu eleito, a ele ouvi. Tudo aquilo acontece, eles estão extasiados. Mas o versículo 37, que é o texto de hoje, começa a nos dizer o seguinte: no dia seguinte, quando desceram no monte, veio ao encontro uma grande multidão. E um homem dizia: Mestre, peço-te que olhe para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Um espírito se apodera dele, fazendo-o gritar subitamente, convulsiona até espumar, e depois de ter quebrantado, dificilmente o larga. Olha só que coisa. Eles tinham experimentado, Pedro, Tiago e João, a glória de Deus ali no topo do monte. Tinham visto o Senhor transfigurado, tinham visto Moisés e Elias, tinham visto a nuvem, ouvido a voz de Deus falando. E agora, no dia seguinte, eles descem e tem problema para resolver. Agora tem um menino endemoniado. E o problema não é só esse. E o pai continua falando, versículo 40, eu roguei aos teus discípulos. Quais discípulos? Os outros 9, que o expulsassem, mas não puderam. Olha só que coisa interessante para a gente pensar. Muitas vezes é muito bom estarmos reunidos na igreja. Como o próprio Pedro fala, Senhor, é bom estarmos aqui, vamos construir 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés, vamos ficar aqui. É muito bom estarmos reunidos na igreja. Sentimos a presença de Deus, vemos a glória do Senhor. O Senhor enche o nosso coração, nos alegramos, ficamos emocionados. E é muito bom estar ali com irmãos e irmãs amados. Pessoas que nos amam, que pensam como a gente, que são parecidos conosco. Mas precisamos nos lembrar, em primeiro lugar, que temos que descer. Tem muitas pessoas do lado de fora, assim, escravizados pelo diabo, e que precisam ser libertos. Talvez não é uma libertação como o exorcismo de um demônio, como aconteceu aqui na história, mas quantas pessoas estão dominadas pelo diabo porque não conseguem ver a luz do evangelho? Se nós vimos o Cristo glorificado, precisamos ir até eles. Precisamos proclamar a mensagem. Precisamos falar de Jesus para que essa verdade os liberte. Então, note que não podemos nos enclausurar dentro da nossa igreja, da nossa cultura gospel, da nossa cultura cristã. Por vezes, fazemos isso e queremos nos relacionar apenas com pessoas que são cristãs. E falamos apenas de assuntos cristãos. E estamos apenas em círculos cristãos. E aí começamos a ir apenas a restaurantes onde tem música cristã. Usamos roupas gospel, compramos CDs de músicas gospel e ficamos o tempo todo só envolvidos nessa cultura. E nos esquecemos que tem um mundo ao nosso redor. Um mundo que fomos chamados a salgar, trevas que fomos chamados a iluminar, não com o nosso poder ou com o que nós somos, mas com a glória de Cristo, que agora habita em nós. Eles precisam descer. Tem muita gente precisando lá embaixo. Nós precisamos sair. Tem muita gente precisando ao nosso redor. Jesus expulsa o demônio daquele menino. O resultado é glória para Cristo, versículo 43. Todos se maravilharam da majestade de Deus e admirando-se de tudo que Jesus fazia, ele então e admiravam-se de tudo que Jesus fazia. Então perceba, eles ficaram maravilhados na majestade e admirados. O resultado que nós vamos fazer não traz glória para nós, traz glória para Cristo. É ele que precisa ser exaltado. As pessoas precisam ficar admiradas não com a nossa oratória, com a nossa capacidade, com as nossas habilidades, mas com o poder e a glória de Cristo visto em nós e através de nós. É a majestade de Deus que precisa ser ressaltada. Então, tudo que nós fazemos na igreja ou fora dela deve ter o propósito de revelar esse Cristo majestoso, glorioso, enaltecê-lo, elevá-lo, exaltá-lo, para que os homens possam ficar olhando a sua glória e vendo, então, a sua verdade. Versículo 44 e 45, Jesus fala para ele assim:
Preste atenção sobre isso. O Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. O versículo 45 diz que eles não conseguem entender. Isso ainda estava encoberto para eles. E eles tinham medo de interrogá-lo. Observe o seguinte: eles acabaram de vê-lo glorificado. Seu rosto brilhava. A nuvem encheu aquele lugar. Eles descem a alguém passando por uma necessidade muito intensa, alguém dominado pelo diabo. E eles novamente ficam maravilhados ao ver como Jesus consegue expulsar aquele demônio e deixar o menino são. Mas Jesus fala assim: olha, guardem uma coisa, eu preciso ir para Jerusalém e eu vou ser preso, humilhado e morto. Eu tenho que ser entregue na mão dos homens. Eu fiquei pensativo um pouco sobre esse final da história. Por vezes, sabemos que temos que ir porque há necessidade ao nosso redor. Mas por vezes estamos com essa imagem somente da vitória e da glória de Cristo na nossa mente, que deve preencher de fato nossa mente e nossos corações. Mas isso não elimina de nós as dificuldades da caminhada, as dores e os sofrimentos. Jesus tinha sido glorificado e agora estava sendo exaltado, adorado por aquilo que ele fez, mas ele sabia muito bem para o que ele veio, para morrer naquela cruz, para sofrer naquela cruz. Esse é o maior dos seus milagres, morrer na cruz e ressuscitar, trazendo-nos vida. Vamos caminhar nessa terra. Temos a glória do Senhor brilhando sobre nós. Há muita necessidade ao nosso redor. E o Senhor vai brilhar essa luz em nós e através de nós. E essa luz brilhando dissipa as trevas e alcança os necessitados. E com isso eles se aproximam de Cristo e são transformados. Mas ainda há lutas. Ainda há dores. Somos discípulos de Cristo. Se ele sofreu, nós também sofreremos. Ainda há dificuldades no caminho. Fique firme até o final. O mais difícil, o que era impossível para nós, o que não tínhamos como fazer, que era morrer na cruz, ele fez no nosso lugar. Fique firme. As lutas deste século, as lutas deste mundo, a tribulação presente, não é nada se comparada com a glória que há de vir. Que possamos louvar, adorar, magnificar e exaltar esse Cristo glorioso. Amém.